Olá a todos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E a mensagem oficial de hoje terá por título o seguinte: Estudo sobre o livro de Salmos. Você vai descobrir muita coisa hoje aí sobre o livro de Salmos. Então vamos aqui dar início fazendo a nossa leitura bíblica no dia de hoje. Está localizada aí em Salmos 84, versículos 1 e o versículo é o número 2, que diz o seguinte: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos seus atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O livro de Salmos é uma das coletâneas de cânticos presentes na Bíblia hebraica e no Antigo Testamento da Bíblia cristã. O estudo bíblico de Salmos revela a variedade de características, temas, gêneros, autores que há no livro. Dessa forma, os seus cânticos fornecem um modelo de adoração adequado às diversas situações. O título Salmos significa cânticos. Esse título vem da Septuaginta, a antiga tradução grega da Bíblia hebraica. Antigo Testamento. O Novo Testamento também usa esse mesmo nome para se referir aos cânticos em hebraicos. Você vai ler aí livro de Lucas, capítulo 20, versículos 42, Lucas 24, versículo 44. A palavra salmos corresponde ao termo hebraico, vou assoletrar aqui para você agora, preste atenção. M-I-Z-M-O-R, Mizmor, que ocorre uma frequência do livro que expressa a ideia de um cântico vocal ou instrumental. O título do livro, o original hebraico, significa Livro de Louvores. Agora você vai saber e vai se edificar quem foram os autores e data do livro de Salmos. O livro de Salmos foi escrito por diversos autores durante um longo período de tempo. O próprio livro de Salmos indica alguns de seus autores, através dos títulos de autoria que aparecem em certos salmos. Com base nesses títulos, o rei Davi, ou seja, ele é o maior autor dos salmos, apesar de alguns críticos já terem tentado discutir a autoria de Davi. Mas nós não estamos preocupados aí com críticos e também nem não estamos preocupados aí com o que eles vão dizer. Por quê? Porque nós sabemos que o rei Davi foi um dos maiores escritores aí dos salmos, né? A tradição, em seu favor, é indiscutível, né? Você vai ler aí algumas leituras bíblicas. 1 Samuel 16, versículo 14 ao 23. Você vai ler 2 Samuel 1, versículos 17 ao 27. E você vai ler 2 Samuel 23, versículo 1. 2 Crônicas 6, versículo 31. 2 Crônicas 15, versículo 16. E 2 Crônicas 2, 16, versículo 7. E Amós 6 e 5. Além de Davi, outros títulos de alguns salmos também indicam outros autores. Quais foram esses autores? São eles, Moisés, Salomão, filhos de Corá, Asaf, Etã. E quais foram esses salmos? Moisés escreveu o Salmo 90, Salomão escreveu aí o Salmo 72. Os filhos de Corá escreveram os Salmos 42, 49, 84, 85, 87 e 88. E os filhos de Asaf, Salmos 50, 73 e 83. E Etã, o Salmo 89. Mas muitos salmos não informam o nome de seus autores. Então, aqui está confirmando para você alguns autores, e um dos maiores é o rei Davi.
Mas muitos desses salmos nós não sabemos quem foram os autores. Nós sabemos que alguém inspirado por Deus escreveu sim os livros de salmos, mas nós não sabemos quais os salmos. Mas aqui estou te dando aqui um estudo básico de alguns salmos para você aí saber quem foram esses autores. A variedade de autores que vivem em diferentes épocas implica no fato de que o livro pode ter sido composto durante um espaço de tempo considerável. Os estudiosos afirmam que os primeiros salmos foram escritos por volta de 1440 a.C., no tempo de Moisés. Já os salmos mais recentes foram escritos aproximadamente 400 anos antes de Cristo, depois do cativeiro judeu da Babilônia. Você saberá agora alguns esboços estruturais e características do livro de Salmos. O livro de Salmos é dividido tradicionalmente em 5 livros. Preste muita atenção aqui nessa parte deste ensino aqui que você vai entender. Cada qual determina uma doxologia. Essa divisão estrutural forma o esboço do livro de Salmos, que geralmente é adotado pelos eruditos. São 5 livros com essas divisões de salmos aqui, preste atenção. Livro 1 vem do Salmo 1 ao Salmo 41. Livro 2, Salmo 42 até o 72. Livro 3, Salmo 73 até o 89. Livro 4. Do Salmo 90 até o 106. Livro 5, do Salmo 107 ao Salmo, quer dizer, 150. Então, estará aqui algumas divisões dos livros de Salmo, de 1 a 5. Está dividido. Então, agora você sabe mais ou menos aí como foi essa divisão estrutural segundo os eruditos. Segundo a tradição judaica, essa divisão de livro dos Salmos em 5 livros teria sido adotada de modo a corresponder aí ao Pentateuco. Os livros de Moisés, que ele escreveu aí. Além disso, a principal forma de saber dessas organizações e subdivisões tem que haver aí uma separação entre esses livros. E esse que eu falei para você aqui anteriormente são um deles. Os títulos dos salmos são parte muito importante da organização das características dos livros de salmos. Esses títulos são essenciais, que geralmente aparecem como sendo o primeiro verso dos salmos no texto original hebraico e também na sua tradução grega na Septuaginta. Isso significa que os títulos fazem parte do texto original, inspirados ou que tiveram a origem tradicional realmente muito antiga. Então aqui vai alguns títulos que podem ser divididos em 5 categorias básicas. São essas aqui. São 5 categorias. A primeira é essa. Títulos de autoria que indicam quem foi o autor do salmo ou sobre quem o salmo fala, assunto, ou mesmo a quem o salmo é dedicado. 2. Títulos históricos lançam alguma luz acerca do contexto histórico que é determinado no salmo escrito. 3. Títulos de gênero indicam os diferentes tipos literários da poesia hebraica. 4. Títulos de notações musicais aparentemente dão alguma instrução quanto à execução musical de determinado salmo. 5. Títulos de instrução para o culto. São títulos que indicam a aplicação de um salmo na liturgia do culto formal de Israel. O agrupamento dos salmos em diferentes gêneros também é algo que merece atenção. Embora cada salmo tenha uma particularidade e belezas únicas, eles também compartilham algumas características comuns. Daí surge aí a classificação dos salmos em gêneros, como cânticos de louvor, salmos de lamentos, salmos de ações de graças, cânticos de confiança, salmos reais, salmos de sabedoria e salmos imprecatórios.
Agora você vai saber aí o que é o paralelismo da poesia hebraica dos Salmos. Quando se estuda o livro de Salmos, também é importante saber que a poesia hebraica é muito diferente da poesia mais comum que estamos acostumados na atualidade. Nossas poesias são marcadas por rimas métricas, enquanto que a poesia hebraica é caracterizada pelo paralelismo. Dentro dos tipos de paralelismo da poesia hebraica, os mais comuns são esses. Preste atenção. São esses aqui, olha. Sinônimico. Olha só. A ideia da primeira linha é repetida de forma singular da segunda linha. O antitético. A ideia da primeira linha é reafirmada na segunda linha, mas por oposição, ou seja, a ideia das primeiras linhas é contrastada com a ideia da segunda linha, para reforçar o conceito central. E o sintético, a segunda linha aprofunda e desenvolve o conceito apresentado na primeira linha. O climático possui semelhanças com paralelismo. O sintético, no paralelismo climático, a ideia principal é introduzida na primeira linha, e a cada linha subsequente e aprimora o desenvolvimento dessa ideia, adicionando os elementos novos ao conceito apresentado. E o quiástico, as ideias são apresentadas em unidades lógicas que são desenvolvidas de acordo com um padrão cruzado. E emblemático, a primeira linha expressa a ideia através de uma figura de linguagem. Então, a segunda linha trata-se da mesma ideia, mas de forma literal, de modo a explicar a figura da linha anterior. Agora você vai saber o contexto histórico dos livros de Salmos. Como foi dito, o livro dos Salmos foi escrito durante um período de aproximadamente 1000 anos. Isso significa que, em 150 cânticos escritos por diferentes autores que viveram aí em diferentes épocas, o resultado disso é que há uma enorme dificuldade em determinar o contexto histórico dos salmos. Ou seja, quando um salmo em particular teve origem, na verdade, para a grande maioria dos salmos, isso é realmente impossível. As melhores indicações que temos nesse sentido são os provenientes dos títulos históricos. De acordo com o título histórico do Salmo 3, por exemplo, Davi escreveu esse salmo quando fugia de Absalão. Por outro lado, o Salmo 51, escrito por Davi ao ser repreendido por Deus através do profeta Natã, após ter pecado com Batseba. Aqui neste vídeo mesmo vai aparecer no início aí o Salmo 3. Quem escreveu o Salmo 3, como você sabe, foi Davi, mas você pode ouvir essa mensagem novamente, que vai te contar essa história direitinho aí sobre ele ter fugido do seu filho Absalão. Então, contudo, nem todos os salmos possuem títulos históricos. Além disso, mesmo os salmos que possuem um título histórico, seu autor jamais é específico no corpo do cântico, quanto ao que motivou a sua composição. Isso provavelmente acontece quando os salmos eram usados no culto formal de Israel. Então era importante que os salmos apenas expressassem um sentimento geral que poderia ser compartilhado com toda a congregação de Israel. Isso continua sendo verdade para a Igreja de Cristo. Não precisamos saber o que deu origem a um determinado salmo, mas podemos usá-lo e aplicá-lo de forma prática em nossas vidas. Vou repetir novamente. Olha só. Não precisamos saber o que deu origem a um determinado salmo para podermos usá-lo e aplicá-lo na forma prática de nossas vidas. Então, esses salmos vieram para quê? Para nós aplicarmos na nossa vida, para tomar decisões, para nos posicionarmos, para nós sermos guiados. É como se fosse uma bússola, né? A Bíblia Sagrada inteira é como se fosse uma bússola. Então vamos aplicar em nossas vidas essa palavra. E agora vamos para a mensagem do livro de Salmos. A mensagem do livro de Salmos é muito abrangente,
Martinho Lutero diz que o livro de Salmos é como uma pequena Bíblia, é um sumário aí do Antigo Testamento. Isso faz muito sentido, visto que o livro de Salmos foi escrito ao longo de todo o período de composição do Antigo Testamento. O livro mostra quadros que vão desde a reflexão acerca dos atos de Deus, da criação, do seu governo, da história, até eventos específicos da vida da nação de Israel. Por causa de suas características, uma coletânea de cânticos, o livro de Salmos não apresenta um desenvolvimento teológico de modo sistemático, mas faz uma aplicação teológica extremamente prática para a vida diária do cristão e também para você aí, ouvinte, que ainda não é cristão. Serve também para você colocar em prática, porque são ensinamentos edificantes espirituais que muda com certeza algumas condutas e vícios que muitas das vezes nós gostamos aí de ficar fazendo que não é do agrado do Senhor. Então isso nós vamos praticar em nossas vidas, esses conselhos. Então nesse sentido, à vista geral, os salmos falam sobre como Deus deve ser adorado e louvado sobre tudo e sobre todos. E como Deus cuida de nós. Provenientemente, os justos dar-lhe proteção, livramento, atentando às suas necessidades sobre Deus, como ele abençoa cada um de nós. Aquele que é fiel e obediente à sua vontade, mas julga o desobediente. O livro dos Salmos também expressa como uma verdadeira adoração a Deus e deve ser caracterizado as experiências de vida do seu povo fiel. A pecaminosidade humana é registrada no livro de Salmos, seja no comportamento dos ímpios, seja no erro dos justos. O livro também destaca a soberania de Deus sobre todas as coisas, mas não isenta o homem da sua responsabilidade moral. Preste atenção. Além disso, vários salmos trazem uma visão escatológica ao enfatizar a consumação da história do dia do Senhor. Agora você vai se edificar aí em Cristo no livro dos Salmos. Sem dúvida, a parte importante da mensagem do livro de Salmos aponta para Cristo, assim como o restante do Antigo Testamento, a obra e o reino do Messias são revelados ao longo de todo o Saltério. O Messias aqui significa ungido do Senhor, tá? Então, a prova disso é que o livro de Salmos é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Nesse sentido, à luz do Novo Testamento, os Salmos falam sobre a primeira vinda de Cristo, enfatizando o seu sofrimento ao receber sobre si o juízo de Deus, bem como a segunda vinda de Cristo, enfatizando a sua glorificação e derramamento da ira de Deus sobre os ímpios e a bem-aventurança do cristão no reino eterno do Senhor. Agora, para finalizarmos, vamos agora para algumas curiosidades sobre o livro de Salmos. Olha só as curiosidades. O livro de Salmos possui algumas curiosidades, como, por exemplo, olha só. O livro de Salmos é um livro bíblico que possui mais autores. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. O livro de Salmos é o livro bíblico que demorou mais tempo para ser completado. Considerando cada salmo um capítulo, o Salmo 117 é o capítulo que está exatamente no meio da Bíblia. No livro de Salmos também está o menor e o maior capítulo bíblico. O menor aqui é o Salmo 117 e o maior aqui é o Salmo 119, respectivamente. Então você aí se edificou com essas pequenas curiosidades sobre o livro de Salmos. Esse foi um estudo maravilhoso, edificante aí para nossas vidas espirituais. Coloque em prática aí esses conselhos, coloque em prática na sua vida, aplique na sua vida esses estudos aqui do Salmo, porque esse Salmo também é a palavra de Deus. É também ensinamentos que nós devemos colocar em prática em nossas vidas, porque o Salmo também são inspirações de Deus para cada um de nós aqui que estamos na terra ainda passando um tempo, porque a nossa morada não é aqui, a nossa morada é com o Senhor Jesus, na sua glória. Que Deus continue te abençoando e seja edificado e abençoado aí com essas mensagens da palavra do Senhor.
Um grande abraço, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.